Salve Garus! Hoje nós vamos continuar o nosso vídeo sobre a história dos Garus através do mundo, desde a origem até os tempos atuais. Nessa última parte a gente vai falar sobre os Garus do Novo Mundo e sobre o que está acontecendo hoje em dia com eles. Meu nome é Ovid Luna, Galiard e Adrien dos Filhos de Gaia, e essa é a canção da Fênix. Depois do fim do Império e da Guerra da Fúria, os Garus seguiram na missão sagrada deles, que era combater a Wyrm onde quer que eles estivessem e sempre que se proliferasse. Porém, combater a Wyrm foi se tornando cada vez mais difícil e cada vez mais confuso. Lembra daquela galera que era contra o final do Império? Pois é, eles diziam que eles tinham razão, porque o desenvolvimento humano começou a trazer um monte de desastre ambiental em proporções que nunca tinham sido vistas antes, né? Começaram a surgir vícios e hábitos que faziam com que a alma dos mortais se tornasse mais vulnerável às corrupções da Wyrm. Começaram a surgir novos espíritos que às vezes eram corrompidos pelas forças da Wyrm, espíritos que nasciam através do desenvolvimento tecnológico humano. Enfim, as coisas foram se tornando cada vez mais difíceis para os Garus. Como se tudo isso não bastasse, no século II aconteceu uma das maiores tragédias da história Garu. Uma tribo da Escócia chamada Invadores Brancos descobriu um dos caminhos até Malfeias, que é o reino da Wyrm dentro da Umbra, né? Aí a tribo toda decidiu se reunir e seguir pelos caminhos para destruir a Wyrm pela raiz. Só que nunca mais ninguém ouviu falar deles. Nunca mais se viu um invador branco. A princípio, as outras tribos Garu acreditavam que os invasores tinham sido derrotados pela Wyrm e eles lamentavam essas mortes, né? Só que a morte teria sido preferível se comparado ao destino que caiu sobre a tribo. Todos os invasores brancos foram corrompidos quando chegaram em Malfeias e eles se tornaram servos da Wyrm de corpo, alma e mente. Eles se tornaram os dançarinos da Espiral Negra e essa tribo Garu é um dos maiores inimigos dos lobisomens de Gaia até hoje. Agora, os servos da Wyrm eram mais numerosos e as artimanhas mais complexas, mas mesmo assim os Garus continuaram cumprindo o dever deles no Velho Mundo, né? Várias seitas e protetorados começaram a surgir por toda a Europa, norte da África, Oriente Médio e pela maior parte da Rússia. Os lobisomens eles lutavam com tudo que eles tinham contra a Wyrm de todas as formas que eles pudessem e as coisas elas se seguiram assim durante muito tempo, né? Até que aconteceu uma coisa que mudaria os paradigmas para sempre: o avanço das tecnologias de navegação e a descoberta do Novo Mundo. Foi então que houve uma mudança considerável dentro da história Garu. A descoberta de novas terras deixou os lobisomens bastante curiosos e também bastante preocupados, porque eles não sabiam que tipo de manifestações da Wyrm eles iam encontrar por lá, né? Mas mesmo assim, vários deles seguiram, justamente para saber o que estava pegando além do Atlântico, e aí vários lobisomens vieram junto com os desbravadores do século XV e XVI para o Novo Mundo. O Império Espanhol foi pioneiro nas navegações de descobrimento e como os Senhores das Sombras eles estavam fortemente presentes tanto na Espanha quanto nas colônias espanholas, eles foram os primeiros Garus a chegar na América. Só que junto com eles também foram vários roedores de ossos e vários andarilhos do asfalto. Os andarilhos do asfalto naquele tempo eles eram chamados de sentinelas, mas eles sempre tiveram atentos no desenvolvimento tecnológico, eles eram peritos em lidar com espíritos de energia, de tecnologia, de ferro, né? Como a gente conhece até hoje, né? E os roedores de ossos, eles têm um dom, assim, para viajar para lugares exóticos e desconhecidos. Eles sempre fizeram isso, eles também são famosos por isso, né? Então, as três tribos que chegaram primeiro na América foram os Senhores das Sombras, os Andarilhos e os Roedores de Ossos. As navegações tiveram início na segunda metade do século XV, mas no comecinho do século XVI os europeus já estavam lá no México e na América Central procurando tudo que fosse riqueza para eles levarem de volta para a Europa, né? Por outro lado, os Garus que vieram juntos estavam bem mais preocupados com outra coisa, né? Que era com os metamorfos locais. Os metamorfos locais, na grande maioria, eles eram Basté, Mocolé, Nuisha, Camazote e Garus, da tribo Quitena. Eles tinham vários hábitos estranhos e a prática religiosa dos nativos que eles conduziam quase sempre envolvia sacrifícios humanos, de todo tipo. E isso fez com que os Garus europeus
começassem a se questionar, né, sobre a integridade de como os BT da América estavam conduzindo o dever deles para com Gaia. Do mesmo jeito que os padres jesuítas trabalhavam sem descanso para impor a religião católica para os nativos, os garus europeus eles tentaram ensinar os BTs americanos a forma certa de lutar contra a Wyrm. Mas vocês sabem como é que são os metamorfos, né? Eles são criaturas cheias de fúria, tradição e orgulho. E essa intromissão aí de como as coisas deviam ser feitas foi tomada como um insulto pros BT daqui da América. Aí daqui a pouco você sabe como é que é, né? Uma coisa vai levando a outra, a galera vai ficando ofendida, a galera vai achando insultante e metamorfos são metamorfos. E não demorou muito para os garus europeus e os metamorfos da América começarem a brigar entre eles. O conflito entre os lobisomens da Europa e as raças metamórficas do México foi o primeiro capítulo de uma série de eventos que mais tarde seriam chamados pelos historiadores garus de a Segunda Guerra da Fúria. Como já tinha acontecido da primeira vez, as táticas de matilha garantiram a vitória dos garus. Só que essa vitória teve um gosto muito amargo na boca dos lobisomens, porque ela acabou extinguindo os Camazotz, que são os homens morcegos. Os Camazotz, eles eram conhecidos como a voz da mãe e muitos consideravam eles os metamorfos mais próximos de Gaia. E por causa dessa guerra, todos eles morreram. Os Senhores da Sombra, em particular, tiveram um papel muito forte nesse conflito. E eles foram, ao mesmo tempo, os maiores heróis e os maiores vilões desse conflito que aconteceu no México. Mas a gente vai falar mais sobre isso, com mais detalhes, quando a gente fizer o vídeo dos Senhores das Sombras. Mas antes que você fique falando, caramba, tem que esperar até sair, não se preocupa que o primeiro vídeo de tribo que a gente vai fazer vai ser dos Senhores das Sombras. Então daqui a pouquinho você fica sabendo tudo que rolou lá no México entre os Senhores da Sombra e os Camazotz, tá bom? No final do século XVI, foi a vez dos ingleses começarem a colonizar a América do Norte. E outros garus chegaram no Novo Mundo. As principais tribos que vieram com essas navegações foram os Presas de Prata, os Fiana, os Crias de Fenris e, como não podia deixar de ser, os Andarilhos do Asfalto e os Roedores de Ossos. As coisas ali foram relativamente tranquilas e os ingleses conseguiam fundar colônias sem muitos problemas, né? Isso até eles chegarem na região que mais tarde ia ser conhecida como Virgínia e Carolina do Norte. Lá era a região onde viviam os membros de uma tribo chamada Croatã. Os Croatã, uma das 3 tribos nativas da América do Norte, perceberam que, junto com os europeus, estava vindo um aspecto muito poderoso e devastador da Wyrm, o aspecto conhecido como a Devoradora de Almas. Diferente dos outros lugares onde os ingleses chegaram e conseguiram colonizar de boa, quando eles chegaram lá na região dos Croatã, nem teve muita ideia. Os Croatã viraram pros forasteiros e falaram: ó, parça, faz o seguinte, mano, pega seus barquinhos e rala. Só que vocês sabem como é que é homem branco, né? Eles olharam e falaram, ah, tá bom, né? Pegaram os arcabuz lá, as escopetas deles, os rifles e rolou uma treta fodida lá entre os índios e os homens brancos que estavam chegando. Ao mesmo tempo que rolava também uma luta entre os garus que estavam vindo e os Croatã. Dessa vez foi as armas de fogo que garantiram a vitória dos europeus. Os garus viram que se eles continuassem ali tentando expulsar os invasores, todos eles e todos os parentes nativos deles iam acabar morrendo. Então eles recuaram, né? Os europeus começaram a colonizar ali e a Devoradora de Almas começou a invadir as Terras Puras. Os croatas sabiam que aquele avatar da Wyrm podia enfraquecer o espírito do povo e também podia abrir várias prisões onde os garus das Terras Puras tinham aprisionado uns malditos absurdamente poderosos. Por isso que eles eram tão contrários e estavam tão preocupados com essa chegada dos europeus. Como eles não tinham mais como lutar contra os invasores, eles fizeram uma dança de guerra dos espíritos como nunca se viu antes. Essa dança de guerra fez com que todos os Croatãs se sacrificassem para criar uma barreira que impedisse a Devoradora de Almas de chegar nas Terras Puras. E aí todos os Croatãs morreram durante essa batalha espiritual.
E pela segunda vez, os Garus eles viram a queda de uma tribo. E hoje em dia não tem mais ninguém para contemplar as ondas quebrando e nem para ouvir a sabedoria da tartaruga. Quando os ingleses colonizaram a Oceania no século XVII, os presos de prata e os fianas também apareceram por lá. Só que a região ela era tão selvagem e tão inóspita que os presos de prata pediram ajuda para os Garras Vermelhas, porque ninguém é melhor do que os Garras Vermelhas para lidar com um lugar onde os perigos selvagens são grandes, né? Só que o que ninguém sabia é que os dançarinos da Espiral Negra também já tinham aparecido por lá e estavam só escondidos, esperando para tramar algum plano para promover as máculas da Wyrm. Já haviam Garus protegendo a região da Oceania, só que os costumes deles e a aparência eram tão diferentes que os lobisomens europeus duvidavam que eles tinham realmente algum parentesco. Os Bunip, a tribo da Oceania, eles acasalavam com os Tilacinos, que são lobos marsupiais lá da região, e eles cultuavam um totem bem misterioso chamado Serpente Arco-Íris. A Serpente Arco-Íris dava poderes sobre sonhos e sobre todo tipo de coisa relacionada ao tempo, e isso era muito estranho para os Garus da Europa. Rolaram algumas tentativas de criar relações entre os lobisomens da Europa e os Bunipes, e com isso houve várias celebrações, assembleias e promessas de cooperação e amizade. Só que pouco depois dos Garus europeus se estabelecerem na Oceania, eles começaram a ser atacados por uns monstros muito bizarros, né? E eles acharam que os Bunip estavam por trás disso. Sem pensar muito a respeito, os presos de prata e os Fiana começaram a atacar a carne dos Bunip. Só que aí os Garras Vermelhas falaram: calma lá, pera aí galera, segura aí, meu. Aí falaram: a gente precisa ver direitinho o que tá acontecendo. Os Garras Vermelhas fizeram isso. Os Garras Vermelhas falaram: calma, gente, pera aí. É engraçado pensar nisso, né? Que eles foram os diplomatas da situação toda, mas foram eles, sim. E aí eles marcaram uma assembleia entre os Garus da Europa e os Bunip. Mas quando chegou a hora e o dia do encontro, os Bunip simplesmente não apareceram. Em vez disso, os Garus encontraram outra coisa bem bizarra no lugar do encontro. Eles acharam o corpo de uma diplomata Garra Vermelha bastante importante dentro da tribo. E agora sim, a tribo do Grifo ficou fula da cara e declarou guerra contra todos os Bunipes. A tribo da Serpente Arco-Íris foi perseguida implacavelmente pelos anos que se seguiram. A caça dos Tilacinos e a opressão dos aborígenes locais, que eram parentes dos Bunip, foi fortemente incentivada pelo governo britânico, e lá por volta de 1930, os Tilacinos foram totalmente extintos, né? Os lobos marsupiais morreram todos. Agora vocês vão me perdoar por fugir um pouquinho do tema lobisomem e falar sobre a situação dos aborígenes australianos, né? Eu acho que é bem importante a gente falar um pouquinho sobre eles, já que a gente tocou no assunto. Eu não sei se vocês sabem, mas até 1957, os aborígenes da Austrália, eles não tinham legalmente nem direitos humanos e nem direitos civis. Eles eram oficialmente, pelas leis, considerado parte do ecossistema, cara. Você acredita nisso? E eles tinham só direitos de fauna. Se você não entendeu o que eu quis dizer, a fita é a seguinte, cara. Os aborígenes, eles tinham os mesmos direitos legais do que canguru, coala, ornitorrinco, o diabo da Tasmânia. Mano, pensa nisso, cara. Legalmente, eles eram considerados animais, cara. Legalmente, isso de verdade. Não é World of Darkness, isso é verdade. As coisas só começaram a mudar para os aborígenes em relação às leis da Austrália em 1957. Foi só em 1957 que grupos e associações ativistas lutaram pelos direitos dos aborígenes, né, e tiveram algum sucesso. Só que foi só 11 anos depois, em 1968, que os aborígenes eles receberam o direito de votar, que era o último direito civil que eles ainda não tinham. E então, na verdade, os aborígenes eles só foram realmente considerados cidadãos australianos em 1968, galera.
Em 1968, a escravidão já tinha acabado em quase todo mundo há mais de 100 anos, a ONU já tinha sido fundada, as pessoas já sabiam daquela merda e daquele terror todo que aconteceu no Holocausto da Segunda Guerra, e os Beatles eles já eram mais populares do que Jesus Cristo, né? Quando a gente pensa em tudo isso, é impossível a gente não considerar a coisa toda que rolou na Austrália extremamente retrógrada e opressora. Talvez tenha sido mais segregacionista o que rolou com os aborígenes australianos do que o que aconteceu na África do Sul durante o Apartheid. Mano, porque pelo menos os negros da África do Sul, durante o Apartheid, eles tinham alguns direitos civis, né? E eles nunca, em nenhum momento, foram considerados como parte da fauna. Faz só 50 anos que os aborígenes australianos foram legalmente considerados como pessoas. Só em 1968. A corrida espacial, durante a Guerra Fria, já estava a todo vapor e no ano seguinte o Neil Armstrong ia chegar na Lua e falar aquela frase que todo mundo com certeza já ouviu. Esse é um pequeno passo para um homem, mas um gigantesco salto para a humanidade. Nossa, que lindo, Neil. Bonito pra caralho. Só que chorando, batendo palma. Só que é o seguinte, Neil. Enquanto você tava lá comendo hambúrguer Super Size Me do Mac e brincando de suspender a gravidade, ainda tinha gente no planeta que era visto como fauna, cara. Tinha gente que era considerado bicho. Parabéns, Neil. Você foi pra Lua. Só que é o seguinte, tem um monte de criança morrendo de fome ainda. Pessoal, isso não é ficção, isso não é fantasia, isso é história. Bom, depois desse breve desabafo, vamos voltar com a nossa programação normal. Enfim, a guerra começou por mais de um século, e quando os chilacinos foram extintos, os garotos europeus estavam prestes a comemorar o fim do inimigo, a vitória, quando eles receberam uma mensagem que eles não esperavam. E a mensagem dizia mais ou menos o seguinte: garotos, fomos nós que matamos a diplomata 100 anos atrás. Também atacamos massivamente os principais cairns dos Bunipes. Os seguidores da serpente não puderam ir ao encontro, porque naquele dia houve uma grande batalha entre nós e eles. São muitos os poderosos malditos aprisionados nessa terra de ninguém. Centenas foram libertas, mas apenas uma ou duas dezenas foram mandados até vocês. Nosso exército terá milhares. Seremos uma legião invisível, decisivos na batalha do Apocalipse. Fizemos poucos para enfraquecer o inimigo Bunipe. A estupidez de vocês certamente fez a maior parte. Obviamente, os remetentes dessa mensagem não poderiam ser outros senão os descendentes da Espiral Negra. E, do ponto de vista deles, foi uma jogada de mestre. Os caras se infiltraram na Oceania e sondaram tanto os Bunipe quanto os garotos europeus que estavam ali, encontraram uma brecha e jogaram uma tribo contra a outra de uma forma genial, né? E todo mundo acharia que os Bunipe ainda eram os filhos da puta se os descendentes da Espiral Negra não tivessem assumido a responsabilidade pelo atentado todo. E foi desse jeito que mais uma tribo acabou sendo extinta. Os lobisomens da Europa tinham matado até o último dos Bunipe e agora já não tinha mais ninguém para desvendar os sonhos trazidos pela serpente arco-íris. Os Garras Vermelhas, que eles sempre tiveram um papel de mediadores e diplomatas durante a Guerra da Fúria, se sentiram extremamente envergonhados e se sentiram muito culpados por causa da responsabilidade que eles tiveram na extinção dos Bunipe. Só que a gente vai falar com mais detalhes sobre como isso impactou a tribo de uma forma geral no vídeo dos Garras Vermelhas, beleza? E esses foram os principais impactos da chegada dos Garus no Novo Mundo. E em todo lugar que eles chegaram foi um rebosteio da porra, mano. Voava merda pra todo lado. Pra vocês terem uma ideia, vamos recapitular. Quando eles chegaram no México e na América Central, teve uma guerra e... o que aconteceu? Quando eles chegaram na América do Norte e encontraram os Curatã, o que aconteceu? E na Oceania, o que foi que aconteceu? Pois é, minha gente, sempre deu merda, né? Toda vez que os Garus europeus chegavam no Novo Mundo, acontecia um erro que era muito difícil de ser consertado. Algumas vezes não tinha nem como resolver, né? Porque os Curatã foram extintos, os Kamazuchi foram extintos, os Bunipe foram extintos e não tem como trazer eles de volta.
Pois é, os Garus chegando no Novo Mundo deu um monte de merda, galera. E às vezes parece até que a Wyrm já tava lá, ligeira, só esperando pra fazer as coisas acontecerem, né? Esses eventos isolados que aconteceram entre o século XVI e o século XIX, eles são um conjunto chamados de a Segunda Guerra da Fúria. Aí o que acontece? As coisas elas só foram começar a se acertar, né? As feridas só foram começar a se fechar por volta do final do século XIX e no começo do século XX. Foi aí que muitos Garou colocaram a mão na cabeça e pararam pra pensar sobre tudo que eles tinham feito desde o começo até agora. De todas as besteiras que eles já fizeram por causa da fúria e da impulsividade deles. E foi assim que a nação Garou começou a se repensar, né? Começou a buscar uma nova forma de fazer as coisas. É claro que ainda existem alguns núcleos mais tradicionalistas que ainda acreditam que os garotos estavam certos em tudo que eles fizeram. Porque, afinal de contas, as decisões e as atitudes dos favoritos de Gaia são sempre as melhores e as mais adequadas, né, gente? Vocês sabem, né? Claro. Mas enquanto os garotos eles estavam digerindo todas as cagadas que eles fizeram e estavam tentando recriar uma nova forma de ser, a Wyrm trabalhava sem descanso, porque vocês sabem, né, meu? O mal não tira férias nunca. E aí tiveram grandes avanços tecnológicos na sociedade humana, o livre comércio, rolaram as duas grandes guerras no século XX, né? Teve a revolução de valores, a revolução da sociedade, e tudo isso despertou o interesse da Wyrm, é claro. A Wyrm começou a infiltrar servos dela em todas as camadas e estruturas que pudessem influenciar a sociedade de alguma forma. Então, laboratórios, empresas, meios políticos, mídias, tudo isso tá infestado de agentes da Wyrm. Por todo lado tem servo da Wyrm propagando a mácula dela, agindo para que ela vença a batalha contra a Gaia. Então, em todos os lugares, parece que a Wyrm tá agindo. De fato, a Wyrm nunca foi tão poderosa e ativa quanto hoje em dia. Se a Guerra dos Garus sempre foi difícil, hoje, meu, ela é desesperadora. Por mais que eles derrotem inimigos, por mais que eles vençam campanhas e batalhas, parece que a Wyrm se prolifera sem parar e parece que não tem como deter os avanços dela. Para muitos, a guerra já foi perdida, e cada vez mais Garus caem no Arano, que é a depressão dos Garou, quando eles pensam sobre a destruição de Gaia. E, como a gente lê nos Grifos Prateados, até os filhotes sabem que essa é a era do Apocalipse. O Apocalipse é a profecia que prevê a vitória da Wyrm e a extinção de todos os Garus. E é esse o cenário que os lobisomens de hoje em dia vivem. Mas ainda existe um lampejo de esperança no horizonte. Esse lampejo ele é registrado através de um dos últimos Grifos Prateados, onde o Guardião do Grifo recebeu uma profecia de que talvez, e só talvez, os Garus poderiam finalmente vencer a Wyrm nos últimos dias. Esse grifo diz o seguinte: arrependimento, dor, morte, corrupção. A Wyrm se avulta sobre nós. Não há nada que possamos fazer. Armas disparam morte. Não há nada que possamos fazer. Armadilhas prendem nossas patas. Não há nada que possamos fazer. Arranque a dor. Encontre os jovens. Observe sua passagem. Encontre os jovens. Registre seus atos. Os últimos dias serão deles. Eles nos trarão grande glória. Encontre os jovens. Ouça-os. Encontre os jovens. Escute suas palavras ecoarem. Encontre os jovens. Ouça-os falar. Eles nos ofertarão palavras de sabedoria. Encontre os jovens antes que se percam. Mostre a eles os caminhos certos. Mostre a eles a verdade. Faça-os enfrentar a Wyrm. Faça-os enfrentar a si mesmo. Encontre os jovens. Forge seus espíritos. Faça-os crescer também em honra, glória e sabedoria. Na escuridão, nós observaremos. Quando o último Garou estiver morto, nenhum de nós dirá isso. Gaia morrerá de solidão, e nenhum de nós dirá isso. Não haverá luta. Daremos dentes e garras aos inimigos que reinam nas noites de Gaia. Nos últimos dias, vejam os últimos sinais. Os jovens, encontre os jovens, eles poderão vencer a noite. Bom, é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui, a segunda parte sobre a história dos Garou.
Os próximos vídeos a gente não tem uma previsão certa de soltar, porque esses vídeos sobre lobisomem, eles exigem muito trabalho de pesquisa, entendeu? Então eu não vou prometer, que toda semana eu vou soltar vídeo, porque eu sei que uma hora ou outra eu vou acabar falhando, entendeu? Mas vamos seguindo aí, né? A gente vai soltando sempre que der aqui no canal. E aí, se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve, vocês estão ligados, né? Esses blá 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 de youtuber. Falou, galera. Até a próxima.